Fala pessoal, meu nome é Thiago Alencar e eu estou de volta hoje para falar um pouco sobre cultura organizacional. É um tema relativamente simples, né, de ser estudado, de ser lido, mas que pode apresentar, né, algumas cascas de banana em relação a questões de concurso, tá? Porque conceitualmente falando, né, e teoricamente falando, cultura organizacional é simples de ser estudada e até prazerosa para quem gosta de administração, né? Mas ela em sua essência, ela em sua prática é bem mais complexa, né? Se apresenta de maneira bem mais complexa do que se imagina. Então a ideia hoje é ter aqui um vídeo bem objetivo, falando rapidamente, né, de alguns conceitos e características relacionados à cultura organizacional e que vocês possam, né, tomar como base para ter uma motivação a mais, para se aprofundarem aí nos estudos de vocês, para quem está se preparando para concurso, ou para quem está se preparando para alguma prova, num curso de administração, ou em qualquer curso relacionado à área de administração, né, que tem alguma relação. Então, pessoal, vamos começar aqui pensando o seguinte. Quando a gente, se você já teve oportunidade, né, de viajar, Tiago, eu já viajei para alguns estados dentro do Brasil, ou já tive a oportunidade de viajar para fora do país, a gente acaba tendo, né, contato com culturas diferentes, sotaques diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, maneira de se relacionar entre as pessoas também diferente, né? E isso vai ser alterado, né? Ser modificado de acordo com a região que a gente se encontra, né? E isso é o que vai dar graça a cada estado brasileiro, isso é o que vai dar graça a cada país que a gente visita, essa diferença, né, entre as formas de relacionamento, entre os hábitos, as crenças, as normas, os valores éticos, morais que compõem cada região. Isso é que acaba realmente atraindo a gente para viagens, por exemplo, para que a gente possa conhecer diferentes costumes. Então, se um estado acaba se diferenciando do outro em função da sua cultura, assim como um país acaba também se diferenciando do outro em função da sua cultura, e dentro dessas culturas existem as crenças, os valores éticos, morais, os costumes, os hábitos, as formas de relacionamento, tudo isso está mergulhado dentro da cultura regional de cada estado, de cada país, de cada município, até de bairros. Às vezes a gente pode encontrar alguma variação cultural, né, dependendo da formação daquele povo, dependendo da forma de relacionamento e de hábitos e de costumes daquela população. Então, com as organizações não é diferente. A gente vai encontrar algo bem semelhante. Se você quer conhecer realmente a fundo uma organização, você tem que conhecer a cultura dela, a cultura organizacional, né, dessa organização. Então, quando a gente se relaciona, né, entre colegas de trabalho, quando a gente busca alcançar objetivos dentro de uma organização, quando a gente constrói uma carreira na organização, quando a gente divide laços emocionais, afetivos, sociais, psicológicos dentro de uma organização, a gente está participando e ajudando a construir a cultura organizacional. Então, de acordo com tudo isso que eu estou aqui apresentando, falando para vocês em termos de características, né, de pontos que acabam sendo componentes de uma cultura organizacional, vocês podem perceber que uma cultura organizacional ela pode ser conceituada como a representação, né, de normas informais, não escritas, que vão orientar, né, o comportamento das pessoas dentro da organização para alcançarem objetivos. Ela também vai ser ali um conjunto de hábitos, de crenças, né, que é estabelecido através de normas, de valores éticos, morais, de atitudes, expectativas das pessoas, e todas essas características são compartilhadas entre elas. Tá? Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente não está falando de algo palpável. Tiago, eu posso tocar a cultura organizacional? Não, você não pode tocar a cultura organizacional. Ela pode ser vista, eu posso ver a cultura organizacional, ser observada em si? Não. O que a gente consegue, você não consegue sentir a cultura organizacional, o que a gente vai conseguir perceber e observar são os efeitos e as consequências da cultura organizacional. Então, o que é que vem em decorrência da cultura organizacional? Porque, veja, como eu falei para vocês, a cultura ela vai ser o quê? Um conjunto de normas informais e não escritas que vão, né,
orientar o comportamento das pessoas para o alcance de objetivos, assim também como ela é um conjunto de hábitos, de crenças, né, que é estabelecido através de normas, de valores éticos, morais, atitudes e expectativas. E aí esse conjunto de características que compõem a cultura organizacional, ela vai acabar gerando também consequências, efeitos, né, que são o que a gente chama de decorrências, certo? Antes de eu falar dessas decorrências, que nós vamos ter aí dois tipos, né, duas camadas muito interessantes aí em relação à cultura organizacional. Antes de falar dessas decorrências, sejam elas visíveis ou invisíveis, tá, da cultura organizacional, é interessante também que a gente fale de algumas funções que a cultura pode exercer dentro de uma organização, né? Então veja, pessoal, uma primeira função muito interessante, ela vai dar uma sensação de identidade organizacional, de identidade, de pertencimento para os seus colaboradores, né? Isso é muito interessante. A mesma coisa, eu me sinto pertencente ao meu estado em função das minhas características, dos meus hábitos, dos meus costumes, né, da maneira que eu me relaciono com as pessoas no meu estado. Então, quer dizer, a cultura traz uma identidade, um pertencimento. É a mesma coisa em relação à organização. A gente vai, às vezes, encontrar diferentes organizações e formas diferentes de se vestir, formas diferentes de se relacionar, formas diferentes de contato entre a organização e os clientes. Tudo isso em função da cultura. E é lógico, a cultura organizacional também pode ser influenciada pela cultura regional, né? A cultura do município, do estado, do país onde ela se encontra. Ela reduz também a ambiguidade organizacional, ela define limites, né? Coerência nos atos dos colaboradores, na forma deles se relacionarem, na forma deles agirem, seja de maneira pessoal, afetiva, emocional, ou seja de maneira profissional, operacional, dentro, né, de uma organização. Então, vamos lá, eu falei aqui de algumas funções da importância da cultura na organização. Agora, quando eu parto aí, né, para as decorrências, para os efeitos, para as consequências da cultura organizacional, a gente pode dividir aí em alguns aspectos, certo? A gente vai ter aí alguns aspectos superficiais, até em algumas obras vocês vão encontrar a cultura organizacional, os aspectos sendo apresentados como se fosse um iceberg, né? Você tem todo aquele bloco de gelo, uma parte do bloco de gelo está debaixo da água, ali do oceano, né? E uma outra parte fica aparecendo, né? Aquele bloco bem bonito de gelo branquinho fica aparecendo ali, né, na parte superficial. Então imagine que a cultura organizacional ela tem esses aspectos profundos, aspectos que estão ali abaixo, né, da água, do nível do mar, certo? E aspectos superficiais que estão ali visíveis, são observáveis, a gente pode ver. Então, quando a gente vai para uma organização, quais seriam as decorrências físicas, visíveis, publicizáveis da cultura organizacional? A gente pode ter a estrutura organizacional, que é o organograma, né, porque é um aspecto formal. Quando a gente fala de decorrências visíveis, físicas, né, superficiais, a gente está falando dos aspectos formais e visíveis da cultura organizacional, essas decorrências da cultura organizacional, né? Então a gente vai ter a estrutura organizacional, o organograma, que é formalizado, os títulos, as descrições de cargo, os objetivos e estratégias lá do planejamento estratégico organizacional, as tecnologias, as práticas operacionais, né, todos os procedimentos operacionais, as especializações definidas, os departamentos definidos, as políticas, os planos, os métodos, os procedimentos operacionais, né? Então, todos esses aspectos formalizados, documentados, registrados, até mesmo, pessoal, o prédio em si da organização, o fardamento, o estilo de roupa utilizado, tudo que é visível, esses aspectos formais e visíveis, não são decorrências superficiais, né, que se podem ver, que também são mais fáceis de serem mudadas, alteradas na cultura organizacional. Agora, quando a gente parte para a parte de baixo do iceberg, então a gente vai aí para fatores profundos, que são bem mais difíceis ou até impossíveis de serem alterados, modificados da cultura organizacional. Aí nós temos as relações afetivas, né? As normas grupais, né? Eu estou falando aí de aspectos informais e invisíveis. Então, quando a gente fala de informais, vocês podem até lembrar daquele conceito de organização informal, que ela é constituída, formada por relacionamentos interpessoais, por relações que não estão previstas formalmente no papel, né? Então, a gente vai ter as relações afetivas entre os membros da organização, isso dentro dos grupos, né, onde eles se interrelacionam.
Nós vamos ter também os padrões de integração informais, as crenças, os valores, os laços de amizade, os sentimentos, as normas de grupo, as atitudes das pessoas, as expectativas, os padrões de influenciação, de poder. Tudo isso, veja o que eu estou falando, pessoal. Estou falando de aspectos sociais e psicológicos que estão relacionados aí, né, à informalidade e à invisibilidade de decorrências culturais. Então, estou falando de componentes invisíveis e ocultos, e sim, porque eles são profundos, né? Então, eles são emocionais, eles são sociais, eles são psicológicos. Quando eu vou para a parte superficial, visível, os aspectos formais e visíveis da cultura, né? Aí eu vou ter aspectos que vão orientar, né, ações operacionais e tarefas da organização. Então, vamos lá, resumindo. Tiago, a cultura é palpável? Não, ela é impalpável, né? Eu posso pegar na cultura? Não. Eu posso ver a cultura? Não. Mas eu posso perceber e observar os seus efeitos e consequências, as decorrências. E essas decorrências a gente pode dividir em duas camadas de aspectos. Aspectos formais e invisíveis e aspectos informais e invisíveis. Nos aspectos formais e invisíveis nós vamos ter aí, né, tanto orientações operacionais de tarefas, o prédio, a parte física, os títulos, o organograma, as estratégias. E nos aspectos informais e invisíveis, né, nós vamos ter aí características sociais, psicológicas e emocionais na organização. Tá certo? Então é isso, espero ter ajudado. Se gostou, curte, compartilha, tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço.